página. Está no 7 ainda, né? Aqui eles estão assim. Pode falar. Pode falar, pode. Bom, neste momento vamos dar início ao painel de apresentação do primeiro encontro de governança, estratégia e inovação governamental, que tem uma característica muito especial, conforme o professor Robson mencionou. Ele reúne em uma única plataforma de conhecimento 4 importantes comunidades acadêmicas e profissionais, que, embora atuem em áreas distintas, compartilham o mesmo propósito de promover a excelência na gestão e a construção de soluções para os desafios da sociedade. Integram esta programação o 4º seminário em Sistemas de Engenharia de Produção, dedicado às discussões sobre tomada de decisão, logística, analytics e tecnologias aplicadas à engenharia e à gestão. Também faz parte do encontro o 13º Lean Six Sigma Congress, que traz ao debate temas relacionados à excelência operacional, inovação enxuta e a melhoria contínua de processos. É muita coisa, mas compõe ainda essa iniciativa o 2º Seminário de Regulação, que aborda questões estratégicas relacionadas à infraestrutura, energia, saneamento, inovação regulatória, sandbox regulatório e promoção do interesse público. E pela primeira vez realizamos o 1º Seminário de Inteligência Governamental, espaço voltado às discussões sobre governança, baseado em dados, inteligência artificial, interoperabilidade entre sistemas, o uso de evidências e fortalecimento da capacidade analítica do setor público. A integração dessas 4 comunidades representa um grande diferencial desse encontro. Mais do que promover debates especializados, o evento aproxima áreas de conhecimento que hoje precisam dialogar de forma permanente, estimulando a troca de experiências, a construção de soluções inovadoras e o fortalecimento da cooperação entre a academia, o poder público, agências reguladoras e o setor produtivo. Perfeito. Já contamos com a presença do professor Robson Calado e do engenheiro Vladimir Macedo. E para completar a mesa deste painel, convido o professor doutor Lili Min. Convidamos também o professor Edmilson Suassuna. Como mediadora do painel, teremos a senhora Fernanda Ribeiro. Aí agora a gente passa o bastão das introduções aqui para a mediadora. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Fernanda Ribeiro, eu sou diretora da Escola de Regulação das Agências Reguladoras do Estado do Rio de Janeiro, uma das instituições que realizam este encontro. E é uma satisfação conduzir o painel de abertura do primeiro encontro de governança, estratégia e inovação governamental. Este encontro nasce de uma decisão pouco comum. 4 eventos com histórias e públicos próprios escolheram se realizar juntos. O Lean Six Sigma Congress chega à sua 13ª edição, o Seminário em Sistemas de Engenharia de Produção, a 4ª, o Seminário de Regulação, a 2ª, e o Seminário de Inteligência Governamental estreia nesta edição. A aposta é simples: excelência operacional,
engenharia de produção, regulação e inteligência governamental. Não são agendas isoladas. São dimensões de um mesmo desafio: melhorar a capacidade do Estado e das organizações e de entregar resultados à sociedade. E para apresentar cada um desses eventos e o que o une, temos aqui os seus coordenadores. E convido cada um a apresentar em sua fala a trajetória do seu evento, o que ele traz para esta edição e como dialoga com as demais trilhas. Antes disso, eu vou fazer a apresentação de cada um dos participantes. Professor Dr. Lin Min é professor titular da Unicamp, neurologista, pesquisador e coordenador do Grupo de Inovação e Gestão em Saúde da Unicamp, um dos organizadores deste evento. Atua nas áreas de inovação em saúde, inteligência artificial, saúde digital e gestão baseada em valor, promovendo a integração entre ciência, tecnologia, gestão e políticas públicas. Professor Dr. Robson Damasceno Calado. Professor Dr. Robson é docente da Universidade Federal Fluminense, é coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção da Niterói, da UF, é líder do Laboratório de Design Thinking, Gestão e Engenharia Industrial, que reúne cerca de 40 pesquisadores. Desenvolve pesquisas e projetos em transformação digital na saúde, maturidade organizacional, gestão de processos e excelência operacional, coordenando diversas estratégias com instituições públicas e privadas. Possui experiência acadêmica internacional, incluindo atividades no Massachusetts Institute of Technology e em Harvard University, com atuação voltada à aplicação da engenharia de produção para a inovação, sustentabilidade e melhoria nos sistemas de saúde. Vladimir Pascoal Macedo é doutorando em Economia da Energia pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Engenharia da Produção, MBA em Regulação pela FGV, pós-graduado em Gestão Pública, engenheiro de produção e técnico de eletromecânica pelo IFE. Iniciou suas atividades profissionais nos anos de 1990, no gerenciamento de projetos de plataformas de exploração de petróleo na Bacia de Campos. Possui experiência no setor público, foi gerente de projetos na Prefeitura de Macaé, subsecretário de Planejamento, Urbanismo e Habitação na Prefeitura de Rio das Ostras, consultor na Prefeitura de Cabo Frio e professor de Inovação de Gestão Pública. Tomou posse como conselheiro da Genersa em 2021, tendo sido reconduzido com o mandato até 2029. E, desde 2022, é coordenador nacional da Câmara Técnica de Petróleo e Gás da ABAR. E Edmilson Suassuna da Silva, doutorando e mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal Fluminense, é mestre em Controladoria e Gestão Pública pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é especialista em Gestão de Saúde e em Auditoria de Serviços de Saúde, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe. Sua carreira inclui ampla experiência no setor público, com destaque para atuação como subsecretário de Projetos, Convênios e Capacitação de Recursos Federais no Governo do Estado do Rio de Janeiro durante 6 anos. Coordenador-geral do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e coordenador-geral da Auditoria do SUS no Departamento de Auditoria. Suas pesquisas abordam governança colaborativa, Lean, microcredenciais e inovação na gestão pública, com publicações em diversos eventos nacionais e internacionais. Agora, vou fazer as perguntas para os participantes. Professor Lilin, o que 13 edições do Lean Six Sigma ensinam sobre elevar a excelência operacional para o setor público? Obrigado, Fernanda. Me lembrei do Robson Calado, né,
que a gente agora tem que prestar conta. Né? O 13º Lean Six Sigma, afinal, o que nós fizemos nesses 13 anos? Então, vamos lá. Agora, né, Fernanda, pergunta difícil essa, porque não era simplesmente fazer um evento, coffee break, né, pousar para foto, mas uma reflexão, né, nos 13 anos, que, pegando um pouquinho da palavra do Robson, que a vida é feita de ciclos. Né? A gente está no 13º, mas quando ela iniciou, o Lean Six Sigma, ele iniciou de uma relação de estudante com professor. Eu era estudante e o mestre continua sendo o mestre aqui, o Robson. Eu estava fazendo um curso de administração à noite, na PUC, enquanto de manhã eu era professor titular na Unicamp, de medicina, porque eu entendia que o médico é realmente um profissional que cuida do paciente, mas os serviços de saúde, o sistema em si, o ecossistema de saúde, requer também um outro olhar, né, um olhar de gestor. E foi com esse intuito que nós fizemos o primeiro Lean Six Sigma. E acho que a intenção podia ser pequena, mas nós nascemos já grande naquela época, né, com a participação do pessoal do MIT, que abraçou nosso núcleo, e a gente teve, desde então, naquela época, uma mentoria muito próxima com o professor Earl Merman, que é um professor emérito da cadeira Ford de Engenharia do MIT, então responsável pelo Lean e desenvolvimento de Lean no MIT e para o mundo. E nós saímos dali com realmente um grande padrinho para realmente falarmos sobre o que é esse Lean e Lean Healthcare. Eu acho que talvez uma das grandes contribuições que nós deixamos aí para a comunidade, para a sociedade, para o setor público, é realmente introduzir esse termo de Lean na saúde, que era até então, se a gente voltar 13 anos atrás, né, porque hoje talvez vocês estão tendo um olhar de uma perspectiva bem diferente, né, de que mas isso é óbvio que o Lean está na saúde. Porém, há 13 anos, isso não era o caso, né? Não era nem o caso, tanto que chegou o professor Messias, que ele é um testemunho ocular, porque ele estava lá no MIT, né, enquanto que as pessoas estavam transmitindo de lá online, né, que era uma coisa assim meio... Hoje a gente fala de EAD e tal, hoje parece que tudo bem mais simples. Mas naquela época não era tão simples, tão trivial. Então, eu acho que a nossa contribuição nesses 13 anos é realmente ter colocado um nome para uma gestão para a área da saúde. Isso, não só o nome, mas nós fizemos coisas concretas, né? Nós estimulamos o primeiro curso no Ministério da Saúde, que era Lean nas emergências, que foi um boom, né, para quem é na área da saúde, viu que realmente foi revolucionário. E o segundo, que foi coordenado pelo nosso querido Robson Calado, toda a equipe da UF, que é o Lean nas UPAs, né, que o Robson acabou de dar o resultado dos 100 unidades no país, 100 dos 800, né, unidades, tiveram uma redução de 30% aí de desperdício. Né? Então, é a mesma coisa você imaginar que você tem uma verba de 1 milhão e daí, de repente, você ganha 300 mil a mais para você reaplicar. Então, realmente, esse negócio funciona. Né? Então, o que a gente vê? Que existe agora o termo Lean Healthcare na saúde, existe isso dentro do setor público, né? E isso eu vejo que é uma das maiores contribuições que nós podíamos ter feito enquanto evento. Mas, mais do que isso, eu vejo assim, que o próprio Lean já fala, né? É uma metodologia sociotécnica, que eu acho que eu gosto mais é a parte social, Vladimir, né? Que é a questão da formação das pessoas, a cultura, a criação.
E, obviamente, cultura não se faz da noite para o dia. Ela leva anos, né, porque ela mexe com o comportamento. Eu, como neurocientista, eu vejo dessa maneira. Nós não conseguimos mudar o comportamento de uma noite para o dia. E realmente leva a esse processo. E isso eu posso dizer que nós também contribuímos muito para as novas gerações. Tanto que quem deveria estar sentado aqui hoje não sou eu, né? É o nosso querido Beraldi. Ele é o presidente do Lean Six Sigma, né? E, de fato, essa revolução dessa mesa com 4, né, coordenadores é muito por conta dele, junto com o Vladimir, né, que acho que a Genesa deve tomar uma água diferente ali, né, de ousadia, misto de coragem, coisa assim, para colocar, né, 4 eventos, como a Fernanda bem falou, né, parece que nada a ver, mas que no final faz todo sentido. A questão da interdependência, nós não somos sozinhos, nós não somos únicos, nós somos parte de um todo. Então, é necessário essa confluência, né, de diversos atores que aparentemente não fazem parte do mesmo time, mas que elas são importantes para esse debate plural, né, que é tão importante para a questão do país. Então, eu quero novamente agradecer aqui o Vladimir por convite, né, o presidente Beraldi, né, por me dar a honra de estar aqui falando, né, nessa mesa importante, e novamente também agradecer as pessoas que estão aqui. E, por final, eu quero agradecer uma pessoa especial, que é o meu mentor, Robson Calado, né, que me tirou da aula de logística para me dar uma atribuição diferente, né, que achou que eu era muito... estava perturbando a aula dos alunos, então ele achou, não, você vai fazer alguma coisa diferente. Acho que ele aprendeu isso com o Messias, né? Metodologias ativas, na porrada, como diria, com carinho, né? Então, agradeço ao Robson por esses 13 anos aí de jornada, porque sem você, acho que não teríamos ido tão longe como nós estamos hoje, né? Começamos já com, né, uma responsabilidade grande, e hoje eu vejo que nós entrando num outro ciclo. O Lean Six Sigma entrou num outro ciclo. Novamente, não estamos mais em Kansas. Acho que nós estamos em um outro momento. Eu vejo que esse presente e futuro será brilhante, e eu faço votos que o Lean Six Sigma, agora nessa nova configuração, ela continue a brilhar e continue a abrir, né, para novos talentos, entendendo a parte sociotécnica, o sócio, acho que é mais importante. Afinal, a tecnologia está a serviço das pessoas e não das pessoas a serviço da tecnologia. Então, agradeço, passo a palavra para o próximo. Muito obrigada, professor Limin. Professor Robson Damasceno Calado, da 4ª edição do Seminário em Sistema de Engenharia de Produção. Como a engenharia de produção pode contribuir para a qualidade da gestão e dos serviços públicos? Bom, antes de tentar dar uma contribuição, né, para essa pergunta, eu queria só voltar um pouquinho. Olha só que legal, o Li, né, é uma experiência internacional, já professor da Unicamp, teve a humildade de fazer administração na PUC. Aí foi onde a gente se encontrou. Olha só, foi o primeiro ponto que me chamou a atenção. E quando eu vi que o grupo dele estava indo muito bem, aí eu abordei: qual é o seu nome? Limin. O que você faz? Ele humildemente: eu trabalho lá na Unicamp e tal. Tá bom. Anotei o nome, cheguei em casa, fui puxar a ficha dele, né? Aí eu fui ver que ele tinha um currículo né, de várias páginas.
E aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer com uma pessoa, aí é bom a gente lembrar, com uma pessoa que tem alta performance, que já está em um outro nível. Aí eu dei o desafio para ele ajudar a resolver um problema, aí, dentro da abordagem do Lean. E ele que trouxe o tema Lean Healthcare. Hoje eu falei para ele falou para mim lá atrás, há 14, 15 anos atrás, eu não sabia, Calado, que a saúde, né, tinha uma solução de melhorar a gestão. O nome chama-se Lean Healthcare. Foi com essa coisa que ele trouxe, e aí ele trouxe a experiência dele, né? E a gente foi montando, Vladimir, os congressos, as discussões. Hoje a gente tem muitos mestrandos e doutorandos e muitos profissionais especialistas em melhoria dos processos, ok? Pelo Brasil inteiro. Então, só contribuindo aí na fala do Li, na qual eu tenho um grande respeito. E aí, para a nossa pergunta, né, como a gente pode melhorar? Eu acho que começa com o nosso comportamento, em ouvir o próximo, em dar oportunidade para o próximo, entender que você não é a última palavra, né, e desse jeito. Então, desse jeito, a gente começou a falar a parceria, um aprendendo com o outro, e a gente vai construindo e outras pessoas vão chegando. Então, esse é um caminho bacana, da gente abrir o coração, fazer a coisa com amor, com dedicação, para melhorar. Melhorar o quê? Melhorar os processos, gente. É simples, é só melhorar os processos. E como a gente faz? Observando a casa da gente. Como é que você pega uma mulher na cozinha e ela consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo e você só tem uma e ainda reclama? É mole um negócio desse? Então, a gente tem que abrir o coração, começar a observar a natureza, observar as coisas que acontecem ao lado, ok? A gente aprende as técnicas. Vou dar um exemplo, eu aprendi a técnica de Kanban, como organizar, ter um mínimo de estoque, tá certo? Eu implantei na fábrica, eu implantei 5 vezes e não deu certo. Mas por que não deu certo? Só deu certo quando eu descobri a pessoa certa. Eu falei a coisa certa, ele se convenceu e ele fez a coisa certa, e ele fez a coisa dar certo. O segredo está nas pessoas, está na gente mesmo. Vou usar um exemplo aqui, talvez que não seja muito bom, mas que me chamou a atenção. Transformação digital. A gente tem a guerra lá, um determinado país, ele não tinha muito dinheiro. Ele usou a tecnologia e criou drones para se defender. E barato. E brasileiro tem isso, ok? Brasileiro é criativo. Brasileiro, principalmente os mineiros, tá? Os mineiros. É carinhoso, serve um café, vamos conversar, vamos melhorar. Deu para entender? Simplicidade, humildade, ter paciência com o outro, né? Na época da pandemia, a gente estava trabalhando com o Lean nas UPAs, na época da pandemia. Aí a irmã do Li falou, Calado, fala para o pessoal lá do Ministério da Saúde que a gente vai ter problemas com saúde mental. Aí eu como um bom soldado, falei, vocês que são especialistas, são médicos, né? Eu fui lá e falei para os colegas. Aí o colega falou assim, Calado, você tem razão, a gente já percebeu, mas ou eu levo oxigênio para Manaus, ou eu vou cuidar da saúde mental. Não, eu levo oxigênio para Manaus, depois a gente vê como fica. Hoje nós temos os problemas para resolver. Então, as pessoas que estão lá do outro lado, eles também têm boa vontade. O servidor público, eles querem trabalhar, eles fazem, eles têm valor, têm conhecimento, têm inteligência. Muitos estão no nosso grupo de pesquisa. Eles são fantásticos, entende? Mas a gente tem que criar as condições, dar as condições para que as pessoas possam fazer melhor, entende? Pode dar desafio também, eles aceitam. É legal isso. Então, a resposta, talvez, para essa pergunta, Fernanda, querida, é a gente melhorar os processos. Mas eu acho que a melhoria passa primeiro por nós. A gente tem que melhorar como pessoa, tá certo? A gente tem que se amar para poder amar o próximo. Respeitar a si mesmo para poder respeitar o próximo.
Tá legal? Eu estou aqui hoje em uma felicidade imensa, tá certo? Imensa. Por quê? Porque eu estou tendo a oportunidade de estar aqui dando uma contribuição. Isso eu devo ao conselheiro Vladimir pela oportunidade, ao amigo Beraldi, que é professor lá no nosso programa, ao Edmilson, ao Paulinho, né, nosso colega lá de Harvard, ao Messias, nosso colega lá do MIT, ao Raul, a todos os alunos, eu devo gratidão a vocês por essa oportunidade de me ouvir. Vamos sim melhorar os processos, mas processos que tragam impacto. Está dando um recado aí para os mestrandos e doutorando. Tese tem que ter impacto, tem que gerar resultado. Um abraço a todos, muito obrigado. Muito obrigada, professor Robson. Senhor Vladimir Pascoal Macedo, segunda edição do Seminário de Regulação. Por que a regulação é o elo entre a academia, o setor produtivo e a entrega de serviços à sociedade? Obrigado, Fernanda. Como nós estamos num evento integrado, que não é um evento só de regulação, eu vou fazer uma fala de regulação mais básica, até para envolver, integrar, envolve nivelar o discurso com todos. Nós estamos no segundo evento de regulação, ano passado foi o primeiro, pegando uma carona no evento da engenharia, eu pedi ao Beraldi, ano passado, que inserisse esse tema para a gente discutir. Por quê? Eu vou contar um pouquinho da minha história na regulação, o que eu encontrei e por que isso me provoca tomar ações como procurar eventos, como criar relações com a universidade. Quando eu cheguei na agência, logo no primeiro ano, tem aqueles votos de reajuste. O reajuste da tarifa dos serviços de água, de esgoto, de energia elétrica, que todos nós pagamos, é definido pela agência reguladora de acordo com o contrato. Não é definido porque a gente acha que deve ser, não. Tem um contrato, todas as regras que chegam lá. E aí teve o primeiro reajuste que eu tinha que votar, e tinha alternativas lá. Ele ia dar 9%, ou ia dar 5%, ou ia dar 4%. Aí, primeiro olhar que você olha, com a pessoa que vem de uma iniciativa de uma classe baixa, né, vou dar o reajuste menor. Se tem opção ou menor. Mas quando você vai estudar e ver, aí você vê que se você desse 9% era uma coisa. Mas se você desse 5%, aqueles outros 4% que você tinha cortado, eles não iam sumir. Eles iam para uma conta. E depois, no ano seguinte, a concessionária teria o direito de cobrar aquele valor atualizado monetariamente, mais uma taxa de remuneração do investimento dela. Ou seja, baixar a tarifa para o consumidor naquele momento significaria que eu estaria pegando um empréstimo para todo consumidor, que ele paga R$10 a menos naquele mês, mas que no ano seguinte ele pagaria R$20. Ele pagaria aquele empréstimo numa taxa muito maior que qualquer banco. Então, eu entendi que reter aquele reajuste daquela forma, eu não estava contribuindo com o consumidor. Eu estava tomando a decisão por ele que não me cabia, que é pegar um empréstimo que nem sabia se ele precisava naquele momento e com uma taxa de juros mais alta que qualquer banco. Porque as concessionárias, as empresas, não são banco, ela não se remunera de dinheiro, ela se remunera numa obra que tem um risco muito maior do que de um banco simplesmente prestar dinheiro. Então, eu via que é ruim. O que o Miguel falou no início aqui, a gente trata de saneamento, trata de energia elétrica, de gás, de serviços que são essenciais para a vida das pessoas e para a economia também. A gente precisa buscar formas da chamada modicidade tarifária, das pessoas conseguirem pagar a sua conta. O grau de comprometimento de uma família de baixa renda no Brasil com o saneamento é muito mais alto do que na Europa. Quando eu falo assim, é o percentual da renda daquela família que fica comprometida com aquele gasto. E dentro dessa realidade, a gente precisa buscar o quê? A universalização do saneamento. Porque, obviamente, a gente entende que no mundo que a gente vive hoje, não é aceitável que uma pessoa não tenha acesso à água potável e uma rede de esgoto para que os nossos corpos hídricos não fiquem nos estados que ficaram. Então, a regulação vem a atuar nesse sentido, nesse triângulo entre o poder público, as concessionárias e o usuário. O que a gente fornece, a agência fornece? Por que o poder público faz uma concessão? Por que ele não executa direto o serviço? Por que esse serviço é uma regulação? Vamos lá. Primeiro, por que um serviço é monopólio natural ou é diversificado? Se você quer comprar refrigerante, você vai em qualquer bar, ou mercearia, padaria, e compra o refrigerante da marca que você quiser. Você escolhe a marca que você quer pelo preço que você acha conveniente. E na água? Dá para ser assim? Não dá.
Porque o custo necessário para implantar uma rede de água no seu município é muito grande, perto do custo de mais um consumidor. Então, se eu chego numa cidade e implanto a rede de água para todo mundo, só eu instalo água, no ano seguinte eu posso cobrar quanto de cada um? Quanto eu quiser. Porque a opção sua para comprar água com alguém que não seja comigo é contratar de uma empresa que vai ter que captar água em algum lugar, construir uma rede de tubulação daquele lugar até a sua casa para te vender. Isso, de forma alguma, vai ser menor que o valor da tua concorrente. Então, para proteger o usuário, você tem que esse serviço monopólio é feito pelo Estado ou é feito por uma empresa regulada, uma empresa que tenha suas contas controladas ali e serviço controlado. No Brasil, inicialmente, adotou-se, por serviços essenciais, o modelo do setor público. O setor público é responsável pelo saneamento. O poder público municipal, cada prefeitura, é responsável pelo saneamento da sua cidade. Nós andamos por essa regra durante décadas. Funcionou? Muito pouco. Muito pouco. Muito poucas cidades no Brasil atingiram metas de saneamento aceitáveis. O país, então, e eu explico isso para ninguém entender que isso é de um jeito ou de outro. O país, então, entende, estabelece um marco de saneamento, até 2033, ter 90% de água potável, 99% de água e 90% de esgoto, mas o Estado não tem a capacidade financeira de executar as obras para que isso faça. Então, o Estado vê a solução, eu vou conceder esse serviço para uma empresa privada, ela vai investir o dinheiro para completar os serviços e vai cobrar esse serviço ao longo do tempo. Como são obras muito grandes, acabam sendo contratos muito longos. A construção do Rio foi por 35 anos. Então, cabe à agência, como não dá para prever no início, em 2021, como vai funcionar um serviço por 35 anos, você estabelece regras básicas e uma agência fica regulando aquele contrato de concessão e a cada 5 anos ele revê toda a contabilidade do contrato para definir tarifas. Por que eu contei essa historinha para vir aqui? É porque a gente precisa baixar o valor. O valor da água precisa ser menor, o valor da energia elétrica precisa ser menor, porque ele é muito alto para a capacidade da nossa população pagar. Mas como diminui? Diminui por decretos? Não. Diminui por regulações normativas sem base técnica? Não. Diminui principalmente pelo que o Miguel falou, pela eficiência. E aí me assusta muito, e aí é uma crítica, uma autocrítica, eu me incluo nesse sistema, é a gente estar num processo de concessão iniciado no Rio de Janeiro de 2021, por 35 anos, e a inovação não ser o tema principal de discussão. A gente aceitar ou tolerar o fato, que está se propondo a entrar no contrato, e daqui a 30 anos a gente executar os serviços da mesma forma que fazia 30 anos atrás. Nós trabalhamos com redes de água aqui que tem 50 anos, bombas que têm 60. Se a gente não tiver capacidade de inovar nesse serviço com um payback de 30 anos, dificilmente você vai conseguir outra realidade privada que tenha essa perspectiva, a gente não vai inovar nunca. Se a gente não encontrar formas de ser mais eficiente, de usar melhor a rede que a gente tem, não vai inovar nunca. Então, a gente precisa fazer melhor para que a água custe menos para as pessoas, para que a água chegue aonde ela não chega ainda e para que ela seja tratada, ao final do seu uso, corretamente, para voltar para a natureza. Trocando de serviço aí para a questão do gás, traz uma outra discussão também quanto à importância do evento. Primeiro que eu questiono no Brasil, e trago isso em todos os debates, a tese da universalização que existe no saneamento, e que, obviamente, tem que ter, e traz esse tema para o gás, e é onde eu venho a minha discordância. Eu acho que o gás não deve ser visto como serviço universalizado no Brasil. Por que isso? Não, é porque não tem essa necessidade no Brasil. O gás é universalizado nos Estados Unidos, na Europa, na Argentina. Por quê? Porque é frio. Tem que ter calefação nas casas, em todas as casas. Então, é um serviço essencial. Aqui no Brasil, e eu desafio vocês aqui que moram em vários bairros diferentes, alguém em algum bairro aí já viu um grupo de moradores reclamar que não tem serviço de gás? Já viu alguma cidade fazer protesto para que o gás chegue lá? Não. Mas quando a gente vai discutir a renovação do gás, a palavra principal é ampliação e investimento. Quando você vai falar de concessões, aí vem lá o Estado X, fechou uma concessão e vai receber X milhões de investimento. Essa é a manchete.
A manchete real, aquele investimento vai ter que ser pago. Ele é investido numa rede e a empresa que investiu, ela recebe o que ela investiu, mais uma taxa de risco que ela tem sobre aquele serviço. A lógica do gás no Brasil foi sempre investir para expandir a rede, sem necessariamente aumentar o consumo. Então, o que você tem ao longo do tempo? O custo de serviço do gás só vai aumentando. Então, hoje, no Estado de Janeiro, trago uma provocação nos debates que eu faço, é que investir no gás não é investir para ampliar a rede de gás, porque eu não tenho moradores e indústrias reclamando que o gás não chega até a sua porta. O que eu tenho são consumidores, industriais, residenciais, reclamando que o preço do gás não atende à necessidade delas. São indústrias que vendem serviços, aí eu vou falar siderurgia, vende aço, ela precisa de gás, e gasta muito com gás, para produzir. Se o gás que ela paga aqui é muito caro, e o gás da concorrente dela, lá na China, é muito barato, ela vai perder o mercado internacional, porque quando ela vender o aço, ela vende mais caro. É esse desafio que o Rio tem que discutir. Se o gás é um fim em si, e nós vamos ser um Catar da vida, exportar gás para outros estados, outros países, ou se nós vamos queimar esse gás no Rio, e nessa queima do gás, produzir valor na siderurgia, nas vidreiras, nos fertilizantes que o Brasil perdeu por custo do gás, em toda uma indústria necessária ao país. Então, o desafio que se vem na regulação e que eu venho aqui é que a gente precisa buscar formas, buscar eficiência, usar melhor a nossa rede. O gás fica barato se a gente usar plenamente a nossa rede. Se a rede que está for utilizada plenamente, eu tenho um custo fixo. Se eu passei mais gás, eu divido, eu tenho um valor menor. Eu tenho um custo fixo de 1 milhão, eu transporto R$ 1.000 por custo. Se eu transportar 2.000, o custo cai para 500. Então, a forma que eu tenho de reduzir o custo do gás é ampliar a rede, investir no GNV, atrair mais indústrias e baratear a tarifa de distribuição para ter, efetivamente, uma matriz energética competitiva. E enfrentar isso não é solução mágica, enfrentar isso não são discursos, enfrentar isso é pela interdisciplinariedade, essa palavra é difícil falar, de vários campos de conhecimento, é trazendo a universidade para o mundo real, e eu faço crítica à universidade como um todo, que a gente sabe que tem da universidade se achar que vive no Monte Olimpo, a parte da sociedade que custeia essa universidade. As universidades do Brasil são custeadas pela população, que muitas vezes não entra nessa universidade e que não recebe benefícios do que é estudado ali. Então, o desafio que a gente trouxe com o Robson também é trazer a universidade para dentro do serviço regulado, levar esse serviço regulado para dentro da universidade, encarar com o Lean Six Sigma para discutir eficiência. E nesse evento de hoje, nesse encontro de hoje, trazer o nosso como é que é? O filho pequenininho, como é que é mesmo? Esqueci a palavra agora. O caçula dos eventos aqui, que é a IA. Não vou falar muito, você falar, mas que é a gente entender como isso se junta. Isso não são desafios concorrentes. Isso são forças complementares para encarar o nosso desafio, com cada um no seu papel, para a gente não continuar eternamente achando que os governos são ocupados. Não são os governos que fazem o país, mas sim o país que fazem os governos. E o que eu imploro aqui nessa mesa de discussão, e que fiz na primeira fala, é que nós, técnicos e pessoas, bem lembrado aqui que antes de ser técnicos, nós somos pessoas, seres sociais, que nós possamos debater aqui conjuntamente e discutir os problemas, porque vai ter eleição esse ano, mas ano que vem vai chover, vai ter enchente, vai faltar água, e esses problemas nós temos que enfrentar. O país discute a eleição e tem que ser discutido, estamos na democracia, mas, independente disso, precisamos discutir os problemas, buscar soluções de forma integrada e conjunta para desenvolver o país e melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Vladimir. Senhor Edmilson Suassuna, primeira edição do Seminário de Inteligência Governamental. O que é inteligência governamental? E o que ela muda na forma de decidir e regular? Bom, boa tarde a todas e a todos. Primeiro, Fernanda, agradecer pela condução do trabalho aqui por ti. Muito bom. Agradecer também aos nossos amigos aqui, ao professor Leliminha, ao professor Robson Damasceno, professor Calado, né? Mas Robson Damasceno Calado, ao amigo Vladimir. E dizer que é uma satisfação, né, estarmos aqui trazendo, né, vamos falar assim, nós somos o caçula, não é, Vladimir? Trazendo
a primeira edição do Seminário de Inteligência Governamental. E talvez por isso, Fernanda, é a sua pergunta, né? O que seria essa inteligência governamental? Por quê? Porque a gente está inserindo esse tema a partir desse quarteto aí que a gente acredita ser um potenciador, né? Vai potencializar o desenvolvimento local com todas aquelas premissas, todos aqueles, né, requerimentos, todas aquelas insígnias necessárias. Mas antes da gente pensar um pouco sobre inteligência governamental, eu deixo aqui uma pergunta para vocês, para a gente fazer uma breve reflexão. Quantas decisões, né, o governo, seja federal, estadual ou municipal, toma todos os dias? Quantas? Milhares, não é isso? Onde vai colocar o recurso? Onde vai abrir a unidade básica de saúde? Que tipo de campanha vai fazer? Onde é que vai fazer a vacina tal? Onde é que vai fazer um investimento, né, em agroindústria em tal lugar? Quais serviços serão regulados? Né? Quais serviços eles precisam de ampliação? Quais serviços precisam apenas de uma modernização? Enfim, nós temos aí uma série de decisões que são tomadas todos os dias. Essa é a primeira pergunta. A segunda, um pouco mais fácil, entre aspas. Quantas decisões são tomadas com base em dados, com base em necessidades, certo? E também com base justamente em necessidades identificadas e sob um cenário de risco, por exemplo, ou de oportunidade de investimento. Então, a gente sabe que é muito pouco, né? Gente, o governo, né, o poder público, ele produz uma quantidade aí incomensurável de dados, né? A gente tem lá o plano de dados abertos. Você entra lá e você baixa, né, todo aquele sistema com todas aquelas informações. E a gente faz o que com isso? Né? O dado pelo dado é apenas uma conta estatística, que muitas vezes nem a gente sabe ler. Né? Se é aquela função ali, se ela é ascendente, descendente, isso aqui indica uma queda, né, no índice de aprovação dos alunos do ensino médio, isso aqui aumenta, né, uma crescente, né, com relação a determinado tipo de tratamento para alguma doença aí, vinculada a alguma questão epidemiológica de determinada região, certo? Então, ou seja, são esses dados que vão trazer para o gestor uma segurança no momento dele tomar decisão. Então, gente, inteligência governamental, de forma rápida, é você tomar decisões baseadas nos dados que estão disponíveis. Mas não é um sistema que vai tomar essa decisão. Não é um sistema que você aperta o botão, coloca os dados lá e diz, agora sistema, agora ChatGPT, agora Cloud, agora sei lá o quê, agora decida para mim. Não é isso. Por quê? Porque já discutiu muito aqui, né? Os sistemas, eles não são sistemas apenas técnicos, eles são sociotécnicos. Os sistemas, eles também moldam comportamentos, e o comportamento também molda o sistema. E o sistema sem dado, ele é apenas algoritmo, que muitas vezes pode nem funcionar. Por quê? Porque se eu não tiver os dados para colocar ali, ele pode não ter uma utilidade. Então, a inteligência governamental, né, nessa nossa perspectiva aqui dessa integração, é trazer justamente a discussão para que a gente diga, gestor, técnico, né, secretário municipal, estadual, né, autoridade, você tem os dados aqui, certo? E agora a gente pode fazer uma análise, o nome bonito, né? Vamos fazer uma análise preditiva aqui para tomar essa decisão. Ou seja, como é que isso aqui se comporta? Se eu só tenho capacidade para, por exemplo, vacina da febre amarela, sei lá, da malária, para 20% da população brasileira, por que eu vou colocar no Rio Grande do Sul se lá não é uma área de interesse, porque os dados me mostram que ali, por exemplo, estou simulando, tá, gente? Não sou especialista, professor Lia aqui em epidemiologia, mas por que eu vou tomar a decisão de colocar determinado tipo de investimento, muitas vezes caro, para uma área que os dados me mostram que ele não é necessário? E por que eu não coloco naquela outra região que me diz que lá naquela região, naquele período, aquele dado é necessário? A gente fala muito hoje, por exemplo, em mudanças climáticas. Chove onde não chovia, né? Não chove onde deveria chover, faz frio onde deveria fazer calor, certo? Então, um dia desse, eu estava no Nordeste, o povo já estava de gola rolê porque fez 16 graus.
Por quê? Porque 16 graus lá é como se estivesse fazendo 0 no sul. Só que tem uma questão. A vacina da gripe, por exemplo, ela não pode mais ser administrada no período que era 5 anos atrás. Por quê? O tempo mudou, os dados mudam e me mostram o seguinte, ó, o índice maior de infecção ocorre em determinado período, que esse período ele não se comporta mais, historicamente, aqui. Então, se eu fizer uma previsão, né, lá no futuro, ele vai me dizer o seguinte, ó, agora eu preciso pegar esse investimento e aplicar em determinado período, ou aplicar em determinado lugar, ou que tipo de paciente, que tipo de região eu tenho que atender primeiro. Por quê? Porque a gente percebe que, muitas das vezes, a decisão ela é tomada apenas com base no olhar. Ah, tem um monte de cachorro ali na rua, passando ali por Madureira. Então, vamos fazer uma castração dos animais em Madureira. Ué, mas quem foi que disse que Madureira tinha que fazer castração? Não, porque eu vi os cachorros na rua. Não, calma. Vamos lá, existe algum dado, existe algum indicador, existe alguma fonte que me mostre que a minha decisão é assertiva desse momento? Por quê? Quanto menos recursos nós temos, mais assertivos temos que ser. Não é isso? Na escassez, a escassez, ela exige que a gente tenha mais criatividade. Perceba que os momentos que a gente tem os maiores booms artísticos são nos momentos ou de repressão ou de restrição. Por quê? Porque a gente começa a colocar a criatividade para trabalhar. Gente, antes da pandemia, todo mundo dizia, gente, fazer reunião online, fazer uma reunião online não dá certo no Brasil. Aula online, Deus me livre, isso aí, ó, aula online, gente, isso aí desconjura, né? Vai de retro Satanás. E aí, de repente, a necessidade vem disso. Opa, olha aqui, o rendimento está caindo, porque os meninos não estão tendo aula. Então, o que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso dar condições. Aí eu ofereço a aula online. Só que nas casas tem 5 pessoas na família, lá no arrimo de família, um computador, 4 meninos tendo aula e a mãe trabalhando home office. Como é que a gente divide esse computador? Então, isso são dados, são informações que a gente precisa ter esses dados não apenas como uma questão estatística. Então, a gente precisa aplicar, né, uma inteligência em cima desses dados, para que a gente possa ter, né, uma melhor capacidade e uma estratégia para a tomada de decisão por parte dos gestores. Então, é justamente isso que a gente está pensando aqui com relação à inteligência governamental. Porque, por exemplo, a gente precisa mostrar para a gestão pública enxergar a realidade com clareza, certo? Antecipar problemas, para quê? Para ela poder escolher melhor. Então, a inteligência governamental ela faz isso. Por quê? O Lean vai chegar e vai me dizer, ó, eu tenho que reduzir, eu tenho que otimizar. Tá, mas otimizar o quê e o que eu vou priorizar? Isso é uma pergunta de inteligência governamental. Eu não posso priorizar tudo ao mesmo tempo, porque se eu priorizar tudo ao mesmo tempo, não tem prioridade. Não é isso? Então, assim, eu trago o Lean. Quando eu pego os dados, por exemplo, para os serviços regulados, os dados, a antecipação dos dados, ela reduz as assimetrias entre os reguladores e os regulados. Por quê? Porque eu começo a fazer, né, eu começo a ter uma análise de como aquele comportamento tendencia lá no futuro. A gente sempre vê, né, pesquisa, em época de eleição, a gente vê muita pesquisa política, né? Os analistas políticos, sabe como é que eles analisam? Eles não analisam o dado cru. Para ele é muito mais importante a curva de crescimento do candidato do que o dado que está dizendo ali. Então, para um candidato que permanece 15%, ele mostra que ele estagnou. O candidato que sai de 3, foi para 6, foi para 10, está em 13, ele representa um risco maior do que aquele que está em 27, 25 e está em 18. Por quê? Porque o comportamento da curva, a análise do dado está mostrando o seguinte, opa, esse aqui está descendo a ladeira. E se tiver mais 3 semanas, pelo comportamento, essa ladeira vai literalmente de ladeira abaixo. Então, a inteligência governamental, ela busca justamente, né, essa perspectiva. E aí a gente organizou a trilha, né, em 5 eixos, que é a inteligência para decisão e monitoramento estratégico, governança de dados e interoperabilidade, porque também não adianta, o sistema brasileiro tem 50 milhões de sistemas que não se conectam e não conversam entre si.
Aí, se eu pegar a informação de um, ele me dá um dado. Se eu for pegar a mesma informação de outro sistema, ele já me dá outro recorte. Qual é o que eu confio? De preferência, aquele que o órgão de controle está olhando. Porque se você tomar nesse aqui, que é mais moderno e mais atual, mas o órgão de controle disser, não, mas o dado aqui do Sinis está me dizendo que aqui não precisa. Certo? Capacidade analítica do poder público. Não adianta ter dados se eu não tenho capacidade para o poder público fazer análise desses dados. Certo? Inteligência artificial e soberania nacional. E também uso de evidências e desenho institucional. E, para finalizar, o que me deixa muito feliz é porque, além dessa discussão, a gente vai ter a oportunidade, na sexta-feira, de ver como é que essas coisas estão ocorrendo na prática. Então, assim, não deixem de assistir os trabalhos. Primeiramente, né, não deixem de assistir o nosso primeiro painel, né, professor Lee, que vai tratar aí justamente sobre IA. Tem um lançamento de um livro, que ele não falou, já vou dar spoiler, tem 2, né? 2 livros que serão lançados, muito importantes. Por quê? Porque é a visão da academia, é a visão do mercado, é a visão de alunos, é a visão do governo, que estão ali todos reunidos para trazer esses olhares para quê? Para que vocês possam ter maiores e melhores condições na hora dessa tomada de decisão. Então, na verdade, a inteligência, né, governamental ela vem fazer, né, esse suporte. Então, ela não é mais importante do que nenhum outro, mas ela faz, né, essa amálgama, esse elo de ligação, para que a gente possa tomar decisões maiores, ainda melhores e ainda mais assertivas, seja para a academia, seja para o mercado, seja para o governo. Muito obrigado. Muito obrigada, Edmilson. Eu agradeço aos... Só fazer um recado final aqui. Pessoal, lembrar, sobre as visitas amanhã, estão quase, tem umas 2 completas, mas tem 2 ainda que tem algum espaço de vaga. Então, até às 5 horas de hoje, quem quiser se inscrever, pode se inscrever ainda. Queria agradecer o pessoal online, explicar que a gente fez o evento de forma híbrida, realmente, porque a ideia do evento aqui é a inclusão, então tem muitos amigos de outros estados que escreveram projetos, vão participar. Não é a participação completa, porque eles não participam do debate rico como a gente aqui, mas estão podendo acompanhar a fala. E um outro ponto, eu queria fazer primeiro um informe, no início a gente não fez, mas o evento ele tem um compromisso com a Associação Mulheres do Biogás e a Mulheres de Regulação de equidade de gênero nos painéis. Isso é uma questão muito séria para a gente, tanto na ABAR quanto na UF. Mas eu queria fazer uma autocrítica com vocês, para a gente ilustrar por que isso é importante. Porque, às vezes, às vezes eu participo do evento, eu sempre tenho essa prática de estar defendendo o espaço feminino, eu penso, toda chatice, vai ter que inventar uma mulher para falar. Eu falo, não tem nada de inventar uma mulher para falar. É só porque a nossa cultura é assim. Eu li um artigo muito interessante de uma psicóloga, que ela viu os pátios das escolas de crianças, em que ela observava o pátio, e na hora do recreio, era comum, ela observava que sempre tinham os meninos no meio do pátio, brincando de bola, empurra, grita, pula, e as meninas pelo canto do pátio da escola, na fragilidade, no canto. Isso repercute ao longo da vida. Nós crescemos numa sociedade em que os homens ocupam o centro do espaço e as mulheres permeiam e ocupam o espaço que sobra disso. Nós estamos num evento que a plateia tem 60% a 70% de mulheres, mas a mesa não. Isso é algo que a gente está sempre fazendo e colocando. No dia 25 de setembro, a gente vai fazer um evento da ABAR, e uma provocação disso, fazer um evento só de mulheres, então todos os painéis vão ter que ser formados somente por mulheres, para que a gente possa, até o livro que o filme que o Guilherme indicou, eu até assisti, Primeiras Mulheres, Primeiras Damas, e é de experimentar viver num outro mundo, que é você sentar num lugar e não estar representado no painel que se fala, porque não tem ninguém do seu gênero. Então, há certas formas de provocar isso, porque no natural não faz. Eu fiz um evento há 2 meses atrás, que a gente, por natureza de trabalho, de viagem, foi automático, foi o convite para as instituições que tinham direito de indicar representantes, e quando foi indicado, tinha uma mesa com 6 homens. E a gente tem que entender que isso não é porque só tem homem que sabe falar. Até porque na área de gás, eu falo claramente, eu trabalho nacionalmente, nós temos muito mais mulheres profissionais de gás do que homens, no top de carreira mesmo, nós especialistas do Brasil. Mas na hora de selecionar para falar, são os homens que ficam. Então, que fica isso com autocrítica para todos aqui. Para Maitê e o Iago, estão começando aí, que são os mentorados de 18 anos mais novos do evento. Quando for ter evento para falar do projeto de vocês do Smart, não é o Iago que tem que falar, não. Pode até ser o Iago, mas não tem que ser necessariamente ele.
que você comece a ocupar esse espaço e as demais também que participem ao longo da sexta-feira. Todos os nossos painéis estão com equidade, temos questão de manter isso, mas que isso seja uma vigília constante para mudar essa realidade também, que a gente mude só a realidade do Estado como um todo, mas que mude cada aspecto, e esse aspecto está errado. E eu fico muito confortável a falar porque eu sou homem, então não é nem em defesa própria, é simplesmente ter a humildade de olhar, reconhecer que está errado e que tem que mudar. Tá bom? Então, voltando nisso, para esquecer, que é da visita, quem quiser se inscrever, se inscreve aí antes de passar das 5 horas, a gente vai encerrar as listas para mandar para as empresas, tá bom? Muito obrigado, eu vou para o Fernando aí para encerrar o painel. Vlad, muito obrigada por essa palavra final, né? Me permita falar só um pouquinho, mediante a isso. Eu sou diretora, né, da escola, como eu falei para vocês. Eu sou servidora efetiva, sou auditora do Estado, do Rio de Janeiro, e mestre em Controladoria e Gestão Pública. E a minha dissertação foi sobre as mulheres negras líderes no Estado do Rio de Janeiro. E quando hoje, porque foi hoje que eu fui convidada, mediante a essa inquietação do Vladimir, eu achei importante trazer isso agora para vocês, eu falei assim, ele falou assim, vamos? Vamos. E eu fui. E eu estou aqui para dizer que assim é importante isso, e esse convite, porque assim acaba que a gente fica mesmo no cantinho, assim, eu colaborei aqui, mas não estava no painel, e ele fez o convite e eu vim para que tenha essa representação e que fique para todos, né? Que todos tenham espaço, porque acaba que a mulher fica